Eu adoro este tema. Por quê? Porque falar de psicopatologias, um junguiano falar de psicopatologia é uma coisa meio demoníaca, tá, gente? Se fosse um psiquiatra, ele ia cuspir aqui para você o CID-10 e todos aqueles códigos, ia explicar os sintomas e tudo e tal. Para nós junguianos, vamos começar com esse conceito, tá? A doença não existe. Você fala, oi, exatamente. Como assim não existe? Doença não existe. Por que que a doença, então, existe de fato? E a gente tem o CID-10, que vai falar das doenças. Tem gente que é diagnosticada como, né, TDA, TDAH, DYH, transtorno de ansiedade, todas aquelas coisas que a gente ouve. Vamos pegar aqui o princípio fundamental de Jung, tá? Jung, ele era, só para a gente fazer um flashback aqui rápido, ele era filho de pastor. E o pai dele era, né, pastor, né, lógico, né? Obrigada, gente. Obrigada. Então, vamos lá, isso foi um pequeno detalhe, né? O seu pai, querido pastor, né, ele como ele era muito duro, né, na religião, tinha aquela coisa do bem e aquela coisa do mal, muito bem concretizada. Tinha aquelas coisas que você tem que fazer, que você tem que ser, e aquelas que você não pode fazer e não pode ser. Todo mundo que vive assim já é doente, tá? Porque a pessoa que vive assim, metade dela, 50% dela, ela já não pode usar. Vamos explicar por quê. Quando a gente trabalha aqui o conceito do self, tá? Que é o que você é de verdade. Aqui o self, você pediu aqui o self. Quando a gente trabalha aqui o conceito do self, a gente descobre que dentro do self, o que existe dentro do self? Resumindo, o que existe dentro de você? Obrigada, tudo. Se existe tudo, existe o bem? Existe o mal? E se eu disser para vocês que Deus colocou o bem dentro de vocês, é legal, tranquilo, certo? Se eu disser que ele colocou o mal? Deus está doidão, né? Como é que uma pessoa faz isso? Porque para Deus, o bem e o mal não existem. O que existe para Deus? E para os espíritos iluminados também, tá, gente? Para a gente que é meio tosco, existe o mal, o pecado, o erro, aquela coisa toda. Exatamente. Aqui não existe isso. O que existe aqui? Né? Esse tudo que existe aqui. Existem qualidades neutras e emoções neutras. Tá? Tanto que, se a gente olhar para o mundo, a gente vai perceber que existe um Deus maravilhoso, benfeitor, certo? Que criou os animais, criou o universo, e aquele Deus que rola uma tsunami, rola um vulcão, né? Rola um meteoro, né? Aquele Deus que é meio... Por quê? Para Deus, tudo é válido. Depende de como e quando a gente usa. E, principalmente, qual é a intenção que a gente tem quando a gente usa essas qualidades, certo? Para a psicologia junguiana, você não tem que, pelo amor de Deus, castrar nada. Ou seja, se você ouvir aqui algum palestrante espírita dizendo, porque nós temos que deixar de ter raiva, você tampa o seu ouvido e começa a cantar, tirei um pau no gato, entendeu? Com muita raiva, né? Ou você, pelo amor de Deus, faz uma prece, ou para ele ter um AVC, para ele ter um problema na garganta, para ele ter... Porque para ele vai ser bom que ele vai ter que ser obrigado a tomar conta, né, da sua própria, né, do seu própria sombra. Mas, enfim. Oi? Chama Bezerra, que Bezerra faz isso na hora, gente. Bezerra não tem dó nem piedade, exatamente. Né? Por quê? Porque, de fato, a pessoa que faz isso é a pessoa que é totalmente tomada por crenças, por valores, por educação, que moldam ela. Ela tem menos 5 de autoconhecimento, tá? Porque tem coisas que ela castra, tem coisas que ela reprime, tem coisas que ela não pode fazer. Eu não estou falando para você sair daqui e usar a sua raiva loucamente e matar 500 pessoas no meio da rua, tá? Também não estou falando aqui para você se deixar ser possuído pelo ritmo ragatanga, na sua ansiedade totalmente louca, entendeu? E fazer coisas alucinantes. Eu estou falando apenas que você não deve rejeitar nada que existe em você. Gente, isso é mantra, tá? Eu não devo rejeitar nada que existe em mim. Eu não devo... Isso mesmo, Frank. Frank está fazendo um olhar 43. Não me seduza. Vamos lá. Né?
Isso é mantra. Eu não devo rejeitar nada que existe dentro de mim. Gente, repitam comigo. Eu não devo rejeitar nada que existe dentro de mim. Pronto, lacramos, tá, gente? Foi. Porque se você rejeitar, o que é que vai acontecer? Agora vem o conceito de doença. O seu self, que tem tudo, vai encarnar. E vai ganhar uma personalidade. Porque o self pra gente é o espírito. Obrigada, tá, gente? Lindos. E vai ganhar o que a gente chama de um... Exatamente. De um ego. E esse ego, ele não é ganho assim, do tipo, nasceu, ganhou um ego. Não. O seu ego é moldado. A criança, ela começa a ter noção de eu, que ego aqui pra gente, tá, gente? Vou colocar aqui, é um complexo de eu. Lembrando que a palavra complexo não significa que seja uma coisa complexa, mas significa que é um conjunto de informações organizadas que dá a você a noção de eu. Começando pelo quê? Aí vai ser aquele desenho que eu gosto muito de fazer, tá? Aqui está você. E aquela pergunta que eu sempre faço. Como é que você sabe que você se chama o nome que você tem? Obrigada, porque alguém deu até o seu próprio nome para você, certo? Como é que você sabe que certas coisas são certas ou erradas? Porque alguém te disse isso. Então, a gente começa a trabalhar nossa noção de eu através do que está fora. E aí, a gente aprende que aquilo é certo, aquilo pode, aquilo não pode, aquilo e aquela coisa toda. Foi? Só que qual é o problema disso? O problema disso é que conforme a gente vai criando a nossa noção de eu e o nosso complexo de ego pautado no que deve ser, no que eu penso que eu sou, como é que você cria essa questão de eu penso que eu sou? Vamos supor que você seja uma pequena criança elétrica, certo? Uma criança feliz, uma criança que tem um casaco do ursinho carinhoso, né? A criança que ela é aquela fofura. Se você está na casa de alguém e esse alguém é completamente sério, os seus pais são extremamente sérios, a partir do momento que a criança começa a manifestar a espontaneidade dela, o que os pais fazem? Para, isso é errado, menos, grite menos, fale baixo, faça menos isso. E você começa a criar uma noção de você a partir daquilo que você vai ouvindo. Então, você já acha que, por exemplo, manifestar uma espontaneidade, uma alegria é alguma coisa errada. O que é que você vai fazer, criatura dos infernos? Como isso é errado, tá? Você vai castrar essa qualidade. E essa qualidade vai ficar no que a gente chama da sua sombra. Ela tem uma energia. E essa energia não pode ser contida. Então, vira e mexe, quanto mais você tenta castrar, mais forte ela fica e mais ela vai tentar dominar você, até que ela domina. Foi? Então, o que acontece? Baseado no que nós julgamos de normalidade, pra gente aqui, vamos falar uma coisa muito básica. O que é uma pessoa normal? Dá até um medo de pensar, né, gente? Porque não sei o que é uma pessoa normal. Mas uma pessoa normal pra gente aqui seria aquela que, né, seria aquela que tem uma, né, sei lá, que seria mais calma, que seria mais branda, que seria sociável, que seria sei lá o quê. E essa qualidade de normal, ela não respeita as individualidades, concorda comigo? Eu, por exemplo, tenho 100% de certeza que eu sou anormal. Aliás, a Iraci é a pessoa mais anormal que eu já vi na vida, porque ela não sabe quem está vivo e quem está morto. Então, estou falando sério, gente, ela ia ser considerada uma esquizofrênica. Porque é aquela que está andando, daqui a pouco ela pergunta, Cristiane, aí eu olho, fiquei, mãe, aquele cara ali está vivo? Aí eu falo, ai meu Deus. Aí eu já começo a achar, falo, é de blusa preta? É, está vivo, mãe. Ai, graças a Deus, ele estava me olhando, achei que ele estava morto. Né? E ela faz isso, e às vezes ela fala assim, olha, uma vez ela foi entrar, isso foi engraçadíssimo, gente, ela foi entrar num cemitério para enterrar uma criatura. E aí, quando ela chega no cemitério em Minas, e ela tem uma coisa com Minas bizarra, tem um cara na porta do cemitério, e ela não sabe se o cara é vivo ou se o cara é morto, né? Então, ela começa a olhar, e ela começa a ver que o cara, ele tem umas roupas meio antigas, ela pensa, morto. E aí, ela baixa o olhar rapidamente e começa a olhar para o chão. Aí, o Clóvis, ele vive no mundo paralelo, no universo paralelo. Aí, ele começa a falar assim, amor, vamos entrar. Aí ela, não, Clóvis, eu estou bem aqui fora, deixa eu aqui fora, quieta. Aí o cara tinha visto que ela estava olhando para ele, então ele começou assim, você está me vendo? Eu sei que você está me vendo. E ela fingindo que não estava acontecendo nada, né?
E aí foi todo um quiprocó, porque o cara falava para ela que ela tinha sido enterrada ali. E que se ela entrasse, ele ia levar ela no túmulo dela. Você imagina que coisa agradável, né? Que coisa agradável. E a Iraci se fingindo que não estava vendo nada. Aí o Clóvis falava assim, levanta o rosto, amor, fala comigo. Ela, não, Clóvis, eu estou bem. Eu estou bem, né? E foi isso. Então, você imagina que se você estiver andando com alguém na rua e a pessoa começa a fazer isso, ela é o quê para você? Obrigada, louca, completamente louca. Então, para a Iraci, a normalidade não está muito, né? Não está muito no prumo. E com certeza para você também não. Porque aqueles conceitos que a gente tem de normal, muitas vezes a gente não se enquadra. E quando a gente não se enquadra em algum conceito de normal, a gente começa a criar caraminhola achando que a gente tem problema. E toda vez que você castra alguma coisa aqui, tá na sua sombra, a sua sombra vai ser o sintoma da sua doença. Por isso que a gente fala que doença não existe, tá? A doença, na verdade, é um conflito que o ser tem contra alguma das qualidades que ele colocou aonde? Na sua sombra. Então, eu vou começar a dar exemplos, tá? A pessoa que tem depressão, ela aprendeu que ela não pode conviver, que ser triste é errado, que sofrer é errado. Então, ela acha que isso não pode fazer parte da vida dela. Só que não existe felicidade sem tristeza, como não existe dia sem noite, como não existe, né, a luz sem escuridão, como tudo depende do seu oposto, certo? Felicidade não é ausência de tristeza. Felicidade é você saber o que fazer no momento, né, tendo uma profunda tranquilidade e sabendo que isso existe, que isso é um momento e vai passar, ponto, acabou. Só que a pessoa que não pode ter tristeza, que não pode ficar insatisfeita, aonde ela vive no mundo onde, né, tudo é doriana, tudo é mágico, ela vai ter o quê? Depressão, porque ela esconde. Uma vez, para vocês terem uma noção de como isso é bizarro, uma vez eu estava no consultório, aí chegou uma criatura que ela só foi uma vez também, né? Ela chegou, sentou e ela começou a contar da vida dela. Ai, meu nome é fulana, tal, não sei o quê. Olha, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho um marido ótimo. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Meus 3 filhos estão na faculdade e não sei o quê. E eu sou uma pessoa super otimista. Eu procuro sempre ver o lado bom das coisas. Então, acontece alguma coisa ruim comigo, eu já quero ver o lado bom, sabe? Eu já saio de tudo. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito, né, muito assim, relax, mas eu estou em depressão. Aí eu olhei para ela e falei, senhora, há uma incoerência nesse pequeno discurso. Porque se a senhora é uma pessoa tão maravilhosa, que que é sempre alegre, que é sempre otimista, como a senhora está em depressão? Ela, eu também não sei. Eu falei, eu sei, eu vou te contar, porque a senhora é ressentida, a senhora odeia, a senhora também vê as coisas, não tem um lado positivo sempre, a senhora nega isso em você. Não, mas o lado positivo ele não tem que aparecer mesmo, porque senão a gente não fica feliz. Eu falei, é exatamente essa a causa da sua depressão. E aí a conversa acabou, né, foi andando, e ela ficou chocada, porque ela queria que eu falasse o quê para ela? Senhora, realmente, então, eu não sei, vamos rezar aqui, porque eu não sei o que fazer com a senhora. Né? Se a senhora tem depressão, mas é feliz, Deus é o culpado. Né? Ou seja, a pessoa que tem isso, então ela vai fazendo o que para sair da depressão? Em vez dela entender que a depressão é um chamado para ela poder entender isso aqui, ó, e aprender a olhar de uma maneira diferente para a introspecção, né, para você aprender a serenar. Todo mundo tem que ter esse momento de melancolia. Melancolia é supernatural. Em vez de a pessoa fazer isso, ela começa a querer fazer exercícios para sair da depressão, né? Eu vou numa festa, eu vou não sei aonde. Cara, é a mesma coisa que tiver uma força está puxando você para um lado e você está querendo ir para o outro, fingindo que ela não está te puxando para esse lado. Ao invés de você parar e falar, fala de graça. A coisa fala para você e você volta à normalidade. Então, para a gente, doença é exatamente isso. Aquela pessoa, por exemplo, que a ansiedade é uma coisa horrível, horripilante para ela, porque ela aprendeu que pessoas normais e pessoas equilibradas e puras, principalmente religioso, né, espírito de luz, é espírito sereno. Eu tinha um ódio, gente, que eu tinha um namorado que ficava lendo o dia inteiro aquele negócio da serenidade. É um texto que maldito que alguém fez, algum espírito fez, que quando eu morrer eu vou descobrir, eu vou dar na cara do espírito. Que ele fez um texto sobre a serenidade. O homem sereno, não sei o quê. Só que o texto fala como se o homem sereno fosse o homem planta. Este é o homem sereno. Aqui é como a planta fica irritada. Ela está super irritada, né, querida? Ela está bravíssima, gente. É vocês que não perceberam. Mas ele achava que serenidade era isso. Então, por exemplo, a gente pegava o carro, ia fazer alguma coisa, aí tomava uma fechada, não sei o que, eu falava para ele, buzinas, esse palhaço não sabe que ele está andando na faixa errada. Aí ele, a serenidade conquista o homem. Eu falava, cara, um dia eu vou matar você e a sua serenidade. E ele era uma pessoa que ele não podia, gente, ele não podia ficar ansioso. O que aconteceu? Esse menino foi fazer uma prova
acho que foi para um estágio que ele foi fazer, sei lá que carga já que ele foi fazer uma prova, que a minha mãe, coitada, teve que fluidificar uma água que tinha gosto até de maracujá. Né? E ele perguntava, sua mãe botou maracujá na água? Eu falava, não, ela é bruxa, querido, isso é uma coisa de nascença nossa, tá? E aí ele bebia água para ele poder ficar calmo, porque ele era uma pessoa, ele não conseguia fazer a prova. Lógico, olha como é que ele é uma pessoa serena, né? Ele é sereno quando convém, é tão sereno que a ansiedade não pode aparecer na serenidade. Isso é surreal. Então ele sofria de transtornos da ansiedade. Então, quando você vai falar para um psiquiatra que te incomoda, você está falando da sua própria sombra. E nós que somos psicólogos, né, os psiquiatras, a gente está do lado do diabo. A gente está do lado da depressão, do lado da ansiedade, do lado do problema. A gente não quer que isso morra em você. A gente quer que você comece a flertar com isso de uma outra forma. Então, vocês querem ver que curioso que é? Quando você pega uma pessoa deprimida, né, que você vai dar um remédio para ela de depressão, o que o remédio de depressão faz? Ele corta a via dopaminérgica. Ele corta a dopamina. Tá? O que é cortar a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor responsável por montar as cadeias de aprendizado que a gente tem, certo? Então, você vai aprender a fazer uma coisa, a dopamina vai lá e constrói sua cadeia neuronal de aprendizado. Só que, ao mesmo tempo que ela constrói, ela também destrói. Então, se você fez uma cadeia e não está usando muito ela, e está aprendendo outras coisas, ela destrói aquela cadeia para construir a outra. Então, nós estamos falando aqui de hábito, de rotina, de pensar, de viver igual, de crenças, de valores, que vai construindo a sua cadeia neuronal de dopamina que responde às situações. Quando você chega para um psiquiatra e fala que está com depressão, o que ele faz? Ele te dá um remédio para cortar isso aqui, para impedir, né, que essa cadeia seja trabalhada. E aí o que acontece? A pessoa fica bobada uns 3 dias. Quem já tomou sabe, fica meio, não sei o que está acontecendo, estou muito louco. Né? Porque aquela maneira dela ver o mundo foi o quê? Cortada. Ela é obrigada a reaprender. Agora, se ela não faz uma terapia, se ela não entende onde é que está o equívoco dela, onde é que está aqui o espinho que faz com que ela transforme alguma coisa em sombra, ela não vai se curar. E aí a gente vê um monte de gente deprimida, que não sei tem quantos anos de depressão, que fica tomando lá o seu tarja preta, aí depois, e cada hora vai aumentando, né? A tarja preta, um Rivotril. Tarja preta, um Rivotril, né? Um sei lá o quê, um Dormonide. E a pessoa vai ficando anestesiada, porque o problema dela é psicológico, é de crenças e valores. O nosso grande problema é que a gente acredita nas crenças e valores das quais nem a gente parou para pensar. Então, quando a pessoa me fala assim, né, por exemplo, uma vez eu fui fazer um atendimento fraterno anos atrás, né, quando eu nem tinha decidido ainda fazer psicologia. Aí uma mulher chegou para mim e falou assim, ela sentou na cadeira e falou, tudo bom, tô aqui no Seja porque eu sou bipolar. Aí eu quieto olhando ela bipolar, né? Ela, eu tenho assim, por exemplo, eu fico muito eufórica, né, fico com muita raiva e depois eu fico com muita depressão. Aí eu pensei, gente, eu também sou bipolar. Ela foi falando e eu falando, cara, eu também sou. Por quê? Porque de vez em quando eu sou tomada por um tipo de entidade, entendeu? Que me roda a baiana aqui, que sai de baixo, entendeu? E de vez em quando eu fico, chega no final de semana, por exemplo, chega um sábado, eu tenho vontade de bernar, sabe? Eu falo para o Rodrigo, hoje eu não vou atender o telefone, né? E o Rodrigo fica, pô, mas e se sua mãe te ligar? Eu falo, só se ela estiver morrendo. Você escrever, estou morrendo, atendo o telefone, eu atendo, né? E ela já sabe que é a minha hibernação. Então é um sábado que eu desapareço do planeta e fico vendo o quê? Netflix, fico comendo chocolate, eu preciso disso. Mas se você passar na sala e me ver, eu tomo lamba, que nem a pessoa que está em depressão 5 dias sem tomar banho, nem tomar banho eu tenho vontade. Aí você fala, credo, Cristiane, você já foi ver isso? Para mim isso é super natural. Isso é uma fase que a gente tem que entrar. Agora, se um dia eu começar a ficar naquela fase, cara, que coisa horrível! Pronto, aí eu vou ter que procurar o Luiz Mário. O Luiz Mário vai me dar um troço, que vai me dar um up e pronto. Mas tudo está ligado a crenças e valores. E aí a gente tem hoje 3 coisinhas muito importantes para falar, tá? A primeira é o TAG. O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizado. Que é uma pessoa com TAG. Cara, eu vou falar porque o meu namorado é diagnosticado como TAG, né? Porque ele foi procurar, em vez de procurar um terapeuta, procurou um psiquiatra, né? O que é a criatura com TAG? Chega uma conta que vai vencer amanhã. É verdade, gente. Quê?
de ansiedade generalizada. Chega uma conta que vai vencer amanhã. Aí o bendito passou pela portaria, pegou a conta a essa hora, gente, aqui, ó, 8h30 da noite, ele pegou a conta, abriu e viu que tinha que pagar. Só que aí ele vai entrar no aplicativo do telefone e o aplicativo não está funcionando, porque já deu, você não pode mais pagar, já acabou o momento de fazer pagamento. Ele não dorme. Ele não dorme e fica, ai meu Deus, e ele começa a anunciar o apocalipse. E vai, entendeu? 1 folha, 2 folhas, 3 folhas do apocalipse. Um dia a gente foi viajar para Vinhedo, para ver meus avós. Meu pai faz esse caminho há 20 anos. Então, meu pai sabe onde tem radar e onde não tem. Então, quando não tinha radar, né, o meu pai diminuía. E meu namorado foi atrás, meu pai sentando, né, no carro, né, isso, os travels, né, no acelerador, para poder ir rápido. E o meu namorado atrás tinha que acompanhar porque ele não sabia. Daqui a pouco ele começou a ver os radares. Daqui a pouco ele começou assim, eu vou perder a carteira, eu vou ser preso. Porque quando eu chegar em Vinhedo vai ter a Polícia Federal. Porque o seu pai é maluco. Gente, só que essa viagem ela não acabou assim no final de semana. A gente foi para Vinhedo. De Vinhedo a gente foi para a África do Sul. Ficamos 20 dias na África do Sul. Da África do Sul a gente voltou para o Rio de Janeiro e ele passou a viagem inteira com gastrite e dor de cabeça porque ele ia perder a carteira quando ele chegasse aqui, porque a viagem inteira. Entenderam uma pessoa com tag? É isso. Mas, ao mesmo tempo, qual é a parte boa da pessoa que tem tag? A parte boa da pessoa que tem tag é que nós, que não temos tag, né? Nós, assim, não sei se você tem, se você não tem, não, esse nós não é seu, tá? Nós, que não temos tag, quando vai acontecer alguma coisa, nós pensamos em 3 saídas possíveis. A pessoa que tem tag pensa em 11. Então, a possibilidade do tag se lascar, meu bem, é 0. Pelo menos, né? Mas o coração, né, gente? O coração vai ter um infarto. Então, assim, esse é o tag. A pessoa que tem tag, por favor, o que ela não pode ter? Ansiedade, né? Aí você vai para a família do meu namorado. A mãe calma. O pai, então, parece que está morrendo. De vez em a gente foi para o Rock in Rio, Jimmy e Nath foram. No Rock in Rio, aquele show, aquelas pessoas pulando, aquela, né, uma caveira desenhada, um caprioto ali no negócio, né? Ele falou assim, vou dar uma dormidinha aqui. Deitou no chão e dormiu. Estou falando sério, deitou no chão e dormiu. Quando a gente encontrou com o Jimmy olhou assim e falou assim, ele está dormindo? A gente falou, graças a Deus que não está morto, né? Vamos ver. E estava. E aí, quando começava o show, ele já acordava e começava assim, ó. A gente, não, Vicente, não. Ainda não é hora de vamos pular, né? Não, é a hora só do está começando. Foi bizarro, gente. E ele é assim, né? A irmã também é calma, o irmão é calmo, e o meu namorado é o perigoso da família. E ele é aquela criancinha que ele já jogou uma tostadeira para fora, entendeu? Pela janela, jogou relógio, jogou perfume, jogou televisão, jogou videocassete, o que ele jogou para baixo. Ele é assim meio tenso desde os 2 anos, de uma família muito calma, então ele aprendeu que ele não pode o quê? Ser ansioso. Hoje ele morre pela ansiedade. Foi? E aí, qual é a profilaxia para ele? Pode falar, gente, ele é lindo, mas ele já é meu, tá? Vamos lá. Ele está meu não, ele vai ser para sempre, porque eu vou catar até no inferno. Vamos lá. Aliás, a gente já está, assim, algumas vidas que eu já falei para ele. Falei, eu te acho, menino. Eu te acho. Tá pensando o quê? Né? Mas vamos lá. Mas foi, gente, o tag. Vou pegar o transtorno. Oi? Profilaxia. Profilaxia. Coitada da pessoa. Se você tem tag, né? Já deu até aqui um ataque cardíaco. Né? A pessoa com tag já morreu, porque, pelo amor de Deus, eu não vou me curar nunca. Né? Fala logo, menina. Tá passando tempo. Vamos lá. Profilaxia, gente, para você que tem ansiedade. Ansiedade é necessidade de se autorrealizar. Se você não fizer uma profunda busca nas suas crenças e nos seus valores, no que você chama de calma e no que você chama de ansiedade, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Às vezes você vê uma pessoa calma, só que dentro ela é o quê? Um furacão. E às vezes você descobre que existe calma numa pessoa que parece um periquito falante. Né? Né? É nós, exatamente. Aqui está relaxado, mas aqui fora eu sou meio expansiva. Né? Então, assim, enquanto ela não reorganizar esses conceitos na cabeça dela, querido, o tag vai ser o seu eterno obsessor. Não, você não tem tag. Você não tem tag, não. Você é relaxado. Sim. Exatamente, lógico, né? Ela tem que se preocupar o tempo inteiro. A pessoa que tem ansiedade, ela tem que sempre se preocupar em não ser aquilo que ela
é. Olha que loucura. Ou ser alguma coisa que ela deveria ser. Isso é muita doideira. Doideira, né? E você fala, eu sou ansioso, né? Não é no sentido, gente, tudo é neutro, tá? Inclusive é doideira, tá? Exatamente, tem que conversar com isso. Ou você muda os seus conceitos e valores, ou nada feito. Foi? Do meu namorado, se ele tem sintoma? Tem, ele só... Total, total. Sintomas físicos da pessoa taguenta, tá, gente? Do taguento, tá? Gastrite, enxaqueca, lá, que deu até uma tosse aqui, gente. Deu até um troço aqui, né? Ah, então não é ela, não. Tá ótimo. Foi só... Oi? É só tosse mesmo, gente, mas eu achei que fosse achei que fosse alfinetada, mas não. Né? Vamos lá, né? Vamos lá, gastrite, a pessoa não consegue digerir, porque ela não dá tempo também para ela digerir, tá? Enxaqueca, a cabeça fica assim, ó, né? E uma necessidade imensa de se machucar. Se machucar. Cai, tropeça, não sei o quê, nananã. É impressionante. Estrambelhado, né? A pessoa estrambelhada, ela tem problemas com o passado. A pessoa que tem TAG tem problema com o passado, que é ela própria, a origem dela. Se você for lá na família, na crença familiar, na crença religiosa, no conceito dessa pessoa, você vai descobrir o passado. E aí ela fica se... E quando ela está nervosa, tudo dá errado. O telefone pifa, o não sei o que quebra, entendeu? A energia toda, você fica todo... Que o Jimmy tem TAG também, Nath? A Nath está quase morrendo. A Nath tem TAG, entendeu? Ela tá assim, tá louca, exatamente. E aí, o que acontece, Nath? A gente faz, né? Eu sei porque eu sei maravilhoso, né? Gente, para de olhar pra Nath. Tô brincando. Vamos lá, né? Mas é verdade, que ela tá rindo, eu já tô falando, agora foi, né? Enfim. Mas aí, parece que a gente encosta no eletrônico, o eletrônico faz o quê? Pronto, né? Exatamente isso. Aliás, meu namorado tem um telefone bipolar. Ele quer botar uma música, se ele está ansioso para botar música, o telefone fica preto. Ele fica, esta porcaria, que não funciona, não sei o que ódio que eu tenho o telefone. E eu fico quieta, assim. Aí ele põe o telefone do lado, dá 5 segundos eu pego o telefone, falo, olha, funcionou. Nossa senhora, gente, é a morte. Entendeu? É a morte para ele. Oi? O problema é que ele já está privando, é por isso que ele está assim. Sim, mas ele já está privando, é por isso que ele já está na sombra. Na verdade, ele já está castrando isso há muito tempo. Ele não se permite ficar irritado, porque ficar irritado é feio. Uma vez a gente estava conversando, e eu sou uma pessoa que eu já consegui gastar a buzina do meu carro, gente. Alguém já trocou buzina de carro aqui? Vocês estão rindo, gente. Uma vez eu buzinei tanto que a buzina... Eu fui... A buzina fez... Eu falei, gente, acabou! E eu fiquei pau da vida, fiquei sem buzinar. Aí eu abri o vidro e falava, sai da frente, né? Porque a buzina, a voz continua. Mas eu sou aquela pessoa que gastou a buzina. Aí o que acontece? Eu buzino muito. E ele é de uma família que é um pecado buzinar. É pecado, gente. Então, às vezes, o cara tá fechando ele fica... Aí o cara fecha e ele fala, que droga, que babaca, que país de droga. Eu falei, Rodrigo, eu vou te mostrar um negócio muito louco. Aí eu enfio a mão assim no volante dele e faço, bem, para de buzinar, né? E é uma loucura, porque eu buzino o carro dele. Então, assim... Ele não pode manifestar isso, entendeu? E por isso que o TAG vem, porque eu não posso, eu tenho que ficar contido, eu tenho que ficar castrado, eu não posso, não sei o quê. É sempre assim. Agora, quando o bichinho bebe... Meu bem, um dia a gente foi no Ano Novo, deram algum negócio pra ele, daqui a pouco veio um amigo meu e fala, cara, seu namorado fala, né? Eu falei, cara, o que você deu pra ele? Eu falei, a única coisa que ele faz é não falar, né? Rodrigo, ele não fala, é maravilhoso, mas ele é lindo, viu, gente? Se alguém vira pra mim, se alguém chega pra você e fala assim... Fala um defeito seu. Você fala, sou ansioso. Pronto, amigo, já está na tua sombra. Exatamente. Porque as pessoas não entendem o que é ansiedade. O dia que elas entenderem que elas só vivem porque elas são ansiosas. Como assim ansiosas? Porque elas anseiam. A própria lei do progresso é um ansiar pelo futuro. O dia que elas entenderem que isso é supernatural, a ansiedade vai ser assim, estou ansiosa, mas estou em paz. E é assim. Obrigada. Exatamente. Acolher esse sentimento e é o que a gente chama de integração, é integrar a sombra. É a hora que você transforma o seu chumbo em puro ouro. É o Alquimistas. Oi?
que a ansiedade não é ruim. Exatamente. Sabe qual é a minha maior característica depois da raiva? É a ansiedade. Oi? Exatamente. Quando eu entrei no Seja, eu trabalhava de segunda a domingo. Eu tinha uma ansiedade, uma necessidade de vir a ser, de vir a ser, de vir a ser, de vir a ser. Era o tempo inteiro. Eu comia livro, eu lia não sei o que, até a hora que eu encontrei eu entendi, tive um insight e serenei. Acabou a ansiedade, mas sem ansiedade eu não estaria aqui falando para vocês. Mas eu não seria nem espírita, não seria um texto que eu sou. Então, assim, foi muito importante. Agora, por que eu castro ela? Então, sempre que eu estou ansiosa, eu falo, opa, tem alguma coisa aí que está vindo que eu não sei o que é. Mas vamos embora. É um neurótico, maníaco, depressivo, vamos lá. Existe, mas espera aí, então deixa eu definir neurose pra gente, tá? Neurose, primeiro para a gente poder pensar. O que vai ser neurose para Freud, tá? Eu não vou pegar para Jung, que acho que fica mais fácil a gente entender. Neurose é a sua sombra querendo aparecer, querendo sair. Psicose é quando a sua sombra te toma, que você perde completamente a sua vontade e ela te domina, certo? Beleza, tá? A pessoa que é maníaco-depressiva, você podia colocar como um bipolar. Ele altera entre a mania e a depressão. Entendeu? Euforia, que é um tipo de mania, e a depressão. Vamos lá. Tem outro que é o DDA. Adoro, gente. DDA, déficit de atenção. Obrigada. Né? Déficit de atenção. A pessoa que tem déficit de atenção é aquela pessoa que ela acha que ela tem. Eu já acabei de falar que doença não existe. Acabei de falar que doença não existe. Vamos lá. Então, olha só. O que é a pessoa que tem o DDA? A pessoa que tem o DDA é aquela pessoa que tem uma dificuldade imensa, tá? De fazer aquilo que ela não gosta. É aquela pessoa que tem uma dificuldade imensa de fazer aquilo que ela não gosta. Então, a atenção dela... Porque o que está por trás do transtorno de ansiedade? Do transtorno de atenção? Uma ansiedade que tira você do foco. Então, é por isso que as crianças que têm DDA, elas não conseguem ir para a escola e prestar atenção. Por quê? Porque não tem sentido. E o que não tem sentido para o DDA, ele não faz. É igual o DT... Ih, gente... Obrigado. É igual esse outro que também tem a mesma questão. Tá? E o que a gente pode colocar no DDA, tanto no DTH? A Joana diz que a base disso é falta de diálogo na família. Tá? É muita falta de diálogo, é falta de crenças, de valores. Tem um texto que está no meu Facebook, inclusive eu já postei ela falando sobre isso. E ela fala que, na verdade, isso vem do quê? Tá? Vamos tentar entender. Quando os pais... tem um tipo de educação para com os filhos, aonde eles incentivam o arquétipo do puer que nós falamos aqui, ou seja, a criança não lidar com as suas responsabilidades. Por quê? Ai, tadinho, eu faço sanduíche para ele. Ai, deu problema na escola, tadinho, eu vou lá resolver. Ai, tadinho, ele é muito assim. A criança não aprende o que é lutar, o que é ter responsabilidade. Por isso que ela não consegue, muitas vezes, fazer aquilo que ela não quer. E olha que engraçado, isso é uma doença contemporânea, porque na época dos nossos avós, dos nossos pais, ninguém tinha isso. Sabe por quê? Porque acho que se minha mãe falasse para a mãe dela... Aliás, tem um vídeo do Leandro Hassum que eu acho fantástico, né, que ele fala assim, que na época dele, né, que hoje é muito curioso, porque a criança não quer comer, aí a mãe fala, né, ai filho, tem comer não sei o quê. Ai, não quero, eu quero nugget. Aí a mãe vai lá e faz o quê? Nugget. Na época dele, a mãe fala assim, você quer nugget? Vou dar nugget para você, vou dar na tua testa um nugget, entendeu? Era mais ou menos assim. Na minha época ainda era assim, minha mãe era assim, eu falava, mãe, não gosto disso. Ela falava, então fica sem comer. E eu ficava. E se depois eu reclamasse, agora eu tô com fome. Ela, não, tinha comida, você não comeu, vai ficar sem comer. E não tem chororô, ponto, acabou. Então, assim, aí o que a gente começa a perceber? Eu tive que começar a entender que de vez em quando eu tinha que comer o quê? Brócolis. Hoje, eu gosto de brócolis. Só que não, tá, gente? Eu gosto mais ou menos de brócolis. Mas é uma coisa que a gente engole. E a gente começa a dar valor para algumas coisas que a gente não dá. Então, muitas crianças que têm isso, elas têm um arquétipo do puer extremamente constelado, tá? E elas têm uma ansiedade, por quê? Porque aquilo que elas deveriam começar a concretizar, elas não concretizam. Elas não fazem, porque elas são tomadas por uma ansiedade, por um negócio que vai perdendo o foco. E aquilo que ela deveria fazer e que não se adequa àquilo que ela quer, ela não faz.
Tem alguns alucinados que dizem que isso é coisa de criança cristal, criança índigo, criança evoluída. Então, Jesus era o quê, né? E qual é a patologia de Jesus? Ele era DDA, DTH, ele tinha TAG, ele tinha não sei o quê. Ele devia ser um louco, né? Por quê? Então, não é coisa de gente evoluída, gente. Você não vai ver Jesus, por conta do seu DDA, dormiu quando Pedro estava falando com ele. Você não vai ver isso, entendeu? E não vai ver também. E Jesus, muito nervoso que a crucificação não acontecia, foi lá e crucificou-se a si mesmo rapidamente para que a coisa acabasse imediatamente rápido, né? Você não vai ver isso, não vai ver. Você vai ver ele extremamente pleno. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de doença e patologia, nós estamos tratando de um processo sombrio, tá, gente? Que ficou ali e que não foi trabalhado. Enquanto isso não for trabalhado, a coisa vai continuar ali e não tem jeito de sair, tá? O que a gente chama... Peraí, gente, deixa eu pegar aqui, que eu acho que tem mais alguma que eu não fiz. Peraí, deixa eu ver se eu estou falando de todas. Falamos de todas. Faltou aqui o DTH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Se eu fosse diagnosticada, eu teria isso. Lógico, né? Aliás, o Luiz Mário, quando ele me conheceu, ele perguntou, você é DTH, né? Eu falei, não. Aí ele, é sim. Eu falei, não sou. Ele, não é, você tem todos os sintomas, você, né? Porque por que ele falou isso pra mim? Porque eu falei assim pra ele, ai, Luiz Mário, estou fazendo faculdade e eu não aguento aquela faculdade, porque eu já era autodidata, já tinha lido tudo que tinha pra ler na época, né? E eu falava assim, não aguento aquele negócio. Aí ele, e eu já sou assim, né, elétrica. Ele sabia que eu era ansiosa, porque ele falava algum negócio aqui, acabava a palestra dele, eu falava assim, esse negócio que você falou, onde é que você leu? Aí ele me passava aquela relação de livros. Eu ia lá, lia tudo, mês que vem estava eu. E esse negócio que está aqui, onde é que mais tem isso? Onde é que você falou? Eu era aquela pessoa que sugava as coisas. Então, ele achava que eu era, né, TDAH. Só que eu não era isso, porque desde pequena eu tinha essa coisa de ser hiperatividade, mas isso nunca foi um transtorno para mim. Logo, se não é um transtorno para mim, não é o quê? Uma doença. Não é um transtorno, eu não me incomodo com isso. Não me incomodo de ser... Obrigada, eu sei utilizar minha hiperatividade. Entendeu? Porque se eu não soubesse... Tá aí lá eu tomando Vivance. Entendeu? Para dar aquele... gente. E a pessoa... Eu tenho uma criatura, né, que eu conheço, que ela é TDAH e ela toma Vivance. Quando ela toma Vivance, me dá um ódio. Porque ela fica mega focada em qualquer coisa que ela faz. Aí a gente foi pegar o carro para poder comer numa pizzaria. Ela conseguiu parar, ela conseguiu ficar ajeitando o carro umas 8 vezes. Quando ela saiu do carro, ela ainda está meio desajeitado. Pegou, ajeitou de novo. Aí eu sentada dentro do carro. Quando a criatura entrou, eu falei assim, o que aconteceu com você? Tomei Vivance. Falei, nunca mais você vai fazer isso se você for sair comigo. Você está entendendo? Né? Porque a pessoa fica... Agora, ela faz 15 mil coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que ela faria num dia, ela faz em 2 horas. É bizarro. Né? Vivance, ela é a evolução da Ritalina. Tá, gente? É a evolução da Ritalina. Então, assim... E aí a pessoa fica super focada. Agora, por que a pessoa tem uma dificuldade de focar naquilo que não interessa a ela? Aí a gente vai voltar para cá, o que a Joana diz que é falta de diálogo. Falta de sentido, gente. As pessoas não têm sentido. Se você parar para se olhar, muitas vezes, tudo aquilo que você odeia profundamente fazer não tem sentido para você. E é por isso que você não faz. Porque se tivesse, você faria. E sentido não é assim, tá, gente? Vou dar aqui um exemplo. Uma coisa que eu tenho pavor de fazer, mas eu tenho que fazer, que inclusive hoje eu estou com dores por conta disso, é ir à academia. Eu tenho ódio da academia. Eu tenho vontade de pegar quem inventou a academia e dar com todos aqueles pesos na cara dele. Entendeu? Porque a pessoa inventou a academia, inventou o corpo perfeito e você fica mal em casa porque tem uma pessoa que fica tirando foto daquela barriga com os quadrados, entendeu? E a sua barriga não tem quadrado, ela tem redondos, né? Então, assim, dá um ódio. E aí eu tenho que ir para a academia, eu vou 4 vezes na semana, ainda contratei um algoz para ficar lá fazendo ir, porque se ele não estiver lá, eu não vou. Né? Literalmente, tem um dia que eu vou sem ele, que às vezes ele nem sabe, mas eu não vou, espero que ele não esteja assistindo essa aula, que às segundas-feiras eu não vou, entendeu? Era para eu ir, mas eu não vou. Né? Só vou aos outros dias. E bem, então tá lá. E aí, só que eu fui para a academia com meus 30 e poucos anos. Por que você não foi antes, Cristiane, que não sei o quê? Porque eu tinha ódio, não tinha sentido para mim. Até um dia que estava eu lendo sobre psicossíntese, estudando a psicossíntese. E aí,
caiu um capítulo sobre vontade. Vontade. E eu comecei a ler. A vontade, se um homem que realiza a sua vontade é um homem que se realiza no mundo, e patatá, patatá. Achei o texto lindo, achei o texto muito gostoso. Aí ele vira e coloca assim, psicoterapias para se trabalhar a vontade. A primeira lá, práticas de exercícios físicos. Aí quando eu li aquilo, eu falei, acho que eu não tenho vontade. Acho que eu tenho algum problema com a minha vontade. E aí as outras ia só piorando, né? Aí eu falei, acho que eu tenho um pequeno probleminha de vontade. Então, agora, ir para a academia, para mim, não é para você ir para a academia para ficar né, bonito, sarado, magro, é consequência. Mas é para eu trabalhar uma coisa que eu não sabia que faltava, que era a vontade. Porque, como uma boa pessoa da intuição, a pessoa da intuição, ela faz isso, né? Ela cria aquela ideia maravilhosa, e você fala, então faz! Aí ela, não quero mais. Já foi. Então, prazer, a gente tem que trabalhar à vontade. Agora tem um sentido para eu ir, então eu vou à academia, certo? Mas um sentido profundo. Esse sentido toca na minha realização como ser humano. Não é um sentido para eu ficar bonita, ficar não sei o quê, ficar não sei o quê, porque isso é passageiro e muitas pessoas estão bonitas e estão vazias. Entenderam o que é dar um sentido? É você entender para que serve aquele troço para o seu ser. Foi? Então, agora eu vou definir um pouquinho o que é ansiedade para vocês, dentro do conceito de Joana, tá? Para a gente não ficar aqui. Lembrando que, caso você tenha ciúme ou inveja, o seu livro está aqui, tá, gente? Né? Só se tiver. Caso você ache que você não tenha, você vai num psicoterapeuta, porque você vai descobrir que você tem, porque você tem que ter tudo. Entendeu? Vamos embora. Onde é que você vai ler sobre ansiedade? Tá? O melhor livro que tem para você ler sobre ansiedade é o Conflitos Existenciais. Tá? Oi? Tem ciúme no conflito também. Aliás, ciúme no conflito é melhor do que ciúme aqui, tá, gente? É verdade, mas tem conflitos existenciais. Aliás, conflitos existenciais tem qualquer porcaria que te tome, tá, gente? É o livro de cabeceira. Mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Segundo Joana, ansiedade é uma necessidade de autorrealização. O que é necessidade de autorrealização? É a necessidade que a gente tem de tomar consciência, de realizar as nossas potências. Foi? Então, o que Joana diz? Que a criatura que tem ansiedade, ela é assim, ó. Tem o inconsciente dela, tem a consciência dela e tem o subconsciente. O que está no subconsciente? O inconsciente escolhe aqui alguns arquivos, tá? Que são coisas que você precisa se realizar, e ele joga essas coisas para cá, ó. E essas coisas, quando elas estão aqui no seu subconsciente, elas começam a perturbar a sua consciência, o seu ego, e atrair várias zicas para a sua vida, até que você entenda, né, que tudo acontece para que você possa se trabalhar, se tornar consciente. Quer acabar com uma coisa que está aqui fora? Olha para dentro. Foi? Foi, gente? Fala comigo. Obrigada. Vocês estão com a cara, foi? Vocês estão tudo estranho. Vamos lá. Então, olha só. A criatura... Oi? É o inconsciente cutucando. É o cutuque do inconsciente. Certo, gente? Então, a criatura ansiosa, ela não tem um cutuque do inconsciente. Entendeu? Ela tem a avalanche, ela tem a tsunami do inconsciente. O inconsciente dela é que ele é revoltado, ele tem ódio aqui dentro, entendeu? Ele tem ódio. Ele olha para a sua consciência e fala assim, vamos, topeira, vamos parar com esse negócio, certo? E aí a pessoa tem que... E aí a pessoa sente... A primeira coisa que a pessoa sente quando ela tem ansiedade é um sei lá o quê, né, gente? É um troço. São borboletas no peito, certo? Ou uma dor que se chama angústia. Aí, quando você tem angústia ou ansiedade, é a mesma coisa. E é daqui que vem a nossa amiga pergunta ali, neurose, tá, gente? Tudo aquilo que você tem que se realizar, para você poder realizar, vai ter que sair em você como uma ansiedade, ou como uma angústia, ou como alguma coisa que te incomode, para você poder olhar para dentro. Sim? Então, a criatura que... A Joana fala que a criatura que ela é tomada pela ansiedade é como se ela tivesse em várias existências
buscando ser fora, mas não ser dentro. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa ética. Eu sou ética. E aqui eu respeito o sinal de trânsito, respeito o outro, faço o meu bem, nananana, mas eu não sei ainda quem eu sou. Eu não tenho autoconhecimento. Eu faço coisas éticas, certo? Normalmente são pessoas que têm muitas crenças e muitos valores que abafam a realidade dela. Então, o que ela traz aqui? Ela traz uma culpa também muito grande. E essa culpa, muitas vezes, impede ela de realizar certas coisas que estão aqui, que a ansiedade traz para ela. E essa culpa vem do quê? Vem de crenças e valores que a gente adquiriu principalmente na educação. Por isso que o psicoterapeuta fica enchendo o seu saco para falar: como são seus pais? Como você quer? Ninguém vai botar culpa nos seus pais, mas a gente vai entender que a experiência que você vive com seu pai te gerou um pai e uma mãe psíquica, tá? Que são essas crenças e valores. Nossa Senhora, que a pessoa está completamente doida, tá? Que são essas crenças e valores que vão ficar muitas vezes te oprimindo. Então, aquilo que eu acho que minha mãe acha de mim cria uma tensão porque destoa daquilo que eu consigo conceber que eu sou. E idem do pai, tá? E aí a gente vai descobrir isso quando a gente pergunta para a pessoa: como é que ela é em casa? E ela fala: ai, eu não me dou muito bem com fulano, ai, minha mãe me sufoca, ai, meu pai... Ela está falando isso aqui, ó. Porque quando ela encontra o pai e a mãe, ela projeta aquela realidade da psique dela. Foi, gente? Então é muito importante. Por isso que a Joana fala que o DDA e o DTH estão completamente ligados à educação, ao diálogo familiar. E normalmente, o diálogo familiar não tem nada a ver com aqueles pais que parecem presentes. Viajam juntos, né, no final do ano, conversam, vão jantar com os filhos, perguntam como é que tá, como não tá. Não, tá? Isso os coleguinhas da escola fazem, tá? O que a gente está falando de pais e mães presentes são aquele pais e aquelas mães que têm realmente o interesse pelo seu filho. E não tem interesse por educar o seu filho no sentido de lapidar ele e botar ele no eixo. Tem interesse por descobrir quem é o seu filho. Como assim? Deixa eu ver o que ele é. Por que ele age assim? Deixa eu ver como ele pensa. Deixa eu entender como ele vê o mundo. Deixa eu ver se ele pode somar à minha visão alguma coisa, se ele pode me ajudar em alguma coisa. E os pais não fazem isso. E aí o que acontece? Vem a culpa, e com a culpa vem a ansiedade. E outra coisa que vem junto com a ansiedade é o medo, né? Porque que também vem junto com a culpa, ou seja, e a raiva. Então fica aquele bololô que a gente falou. Porque quando você é muito ansioso, se você é uma pessoa que... Não posso falar isso. Não posso falar isso. Se você é uma pessoa que, por exemplo, é mais temperamental, é mais esquentada, é mais emotiva, quando você estiver com muita ansiedade, a ansiedade vira raiva, se você não percebe que é ansiedade. Então, é aquela pessoa que fica sem paciência, Quando você é uma pessoa mais melancólica, mais para dentro, mais na tendência de se vitimizar, a ansiedade se transforma em medo ou em culpa. Agora, quer dizer, em culpa, vamos dizer assim. E quando você é aquela pessoa que quer fazer alguma coisa, mas sente que não pode porque não vai ser aceita, a ansiedade trabalha-se como medo. Foi, gente? Quando você é aquela pessoa que quer botar para fora aquilo que você é, mas ao mesmo tempo você tem muito medo de ser rejeitado, de não ser aceito, a ansiedade vai se transformar em medo. Foi, gente? Peraí, quem? Todo mundo tem. A gente tem sempre um pouquinho dos três, só que um sempre sai mais, entendeu? Um sempre está botando a garrinha de fora. A angústia é aquela dor aqui. A angústia é uma ansiedade sem causa. É quando você não sabe por que é que você está ansioso. Resumindo, você não consegue ver o que está acontecendo aqui. A visão de mundo dessa pessoa, ela é muito... Como é que se fala? Não que ela seja... Não vou dizer que ela não é real, ela é muito... Não distorcida, é aquela pessoa que não tem atenção àquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns pacientes que já chegaram em consultório falando assim: eu estou sentindo uma angústia. Do quê? Não sei. Mas como é que está a sua vida? Normal. Cara, aí você começa. O que você chama de normal? Eu acordo cedo todo dia,
vou para minha faculdade, ou vou para o meu trabalho, volto para casa, jogo jogo, vejo Netflix, faço não sei o quê e durmo. Aí você começa a ver que a vida da pessoa é completamente vazia e tediosa. Aí você vai cutucando, cutucando, cutucando. Às vezes você descobre que ela não sabe, que ela própria não gosta da própria faculdade que ele escolheu, ou do trabalho que ele escolheu, que ela não consegue enxergar. Entendeu? E a angústia vai falar disso. Então, a angústia não está falando para você sair do seu trabalho ou sair da sua faculdade. Muitas vezes, ela está falando para você ressignificar o que você está fazendo. Porque não existe uma profissão melhor do que outra para você se iluminar, não existe um caminho melhor do que o outro. Existe o seu caminho. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de vocação interior, daquilo que você é, que você traz, certo? E muitas pessoas, principalmente os religiosos, eles confundem se iluminar com imitar pessoas iluminadas. Aí já viram? Então, Jesus fez caridade, você vai lá e fica fazendo caridade. A fulaninha deu o pão, você vai lá e dá o pão. Fulaninho fez não sei o quê, você vai lá e faz não sei o quê. A fulaninho perdoou 70 vezes, 7 vezes, não sei quem, a pessoa, você vai lá e perdoa o fulaninho. Ou seja, e aí a pergunta para mim, aqui para vocês é, quem Jesus imitou? Ninguém. Então, por que a gente fica se espelhando? Né? Não, senão que a gente não tenha que ter ele como um exemplo, mas exemplo é diferente de você se espelhar e ficar ali naquele processo querendo imitar os atos que não são os atos, exatamente mecânicos. Porque muitas pessoas, por exemplo, não vão dar um centavo para ninguém nessa vida, mas vão ser pessoas extremamente iluminadas. Por quê? Porque elas têm autoconsciência. E quando elas têm autoconsciência, elas usam bem qualquer recurso, seja dando, não dando, emprestando, comprando, vendendo, pagando. Vocês estão entendendo? E aí a gente começa a perceber como que isso não tem a ver mais com autoconhecimento do que com fazer as coisas. E aí, conforme você vai fazendo, mas não vai se encontrando, você entra aqui de novo no processo da ansiedade. Foi? E a ansiedade também pode acontecer em você da seguinte forma. Quando você encarna, você esquece, você tem o véu de esquecimento. Você ganha um novo ego para você aprender a lidar de outra forma, certo? Muitas criaturas que têm ansiedade, às vezes, elas já têm aquilo resolvido em outras existências, elas já sacaram o que é. Né? Mas elas precisam reforçar aquilo. Então, é como se fosse quase que uma lembrança. Ela te puxa para uma lembrança da sua verdadeira origem. Então, ela é maravilhosa. Agora, quando a gente quer acabar com a ansiedade, cara, a gente quer acabar com aquela força que impulsiona a gente hacia o autoconhecimento. E aí você vai ser diagnosticado com todas as siglas que você quiser, vai tomar todos os ansiolíticos que você quiser, vai tentar ficar calmo a vida inteira, mas vai continuar angustiado. Foi, gente. Obrigada. Fale isso alto, que você é linda. Sempre vai ter uma situação externa que vai te trazer essa ansiedade para dizer a você, você tem que buscar o seu autoconhecimento. Não elimine. Esse é o caminho. Gente, fechou a aula. Linda, linda. Fechou a aula. É exatamente isso. Por isso que a gente fala... Você tem alguma questão? Eu conheço gente que, mas eu tomo Rivotril para dormir. Então, em vez de você tomar Rivotril para dormir, comece a se perguntar por que você tem que se manter acordado. Por que seu inconsciente não deixa você dormir? Para o que você tem que despertar? Porque enquanto você não despertar, você vai ter insônia. Vou dar um exemplo do meu namorado Tag. Quando ele tem gastrite, ele chega para mim e fala assim, meu estômago hoje não tá bom. Aí eu fico quieta, porque eu tenho que me segurar quieta, entendeu? Eu tô aprendendo a fazer isso. Aí eu fico quieta, aí ele começa assim, eu não sei porquê. Ele fala, eu acho que foi porque eu comi muito rápido. Aí eu tenho vontade de fazer assim, ó. Entendeu? Me matar. Aí eu fico quieta, eu respondo, falo, deve ser. Aí quando ele vê que eu falo deve ser, e eu não é normal eu falar deve ser, ele vira para mim e fala, não foi, né? Aí eu falo, com certeza não é isso. Não, mas pode ter sido, né? Eu falo, não, Rodrigo, porque eu comi a mesma coisa que você, no mesmo jeito que você, e eu não estou passando mal. Aí quando todo mundo come um negócio e passa mal, é porque a comida estava estragada? Às vezes pode ser, mas pode ser também, né, que é o que a gente fala, quando você reúne para comer junto, né, os inconscientes começam a se mesclar. E aí, querido... É engraçadíssimo, porque o que um tem, outro tem. Vou dar um exemplo para você, eu e meu irmão. Eu e meu irmão, a gente era muito unido, de tal ponto que era assim, se eu ficasse doente, uma semana era o meu irmão. E se o meu irmão ficasse doente, uma semana depois era eu. A mesma doença, isso foi até
os 13, 14 anos. Até que a gente começou a se diferenciar muito um do outro. E hoje eu posso ter um troço que ele nunca vai ter, né? Mas a gente era muito conectado. Então, teve um dia que a gente comeu um sanduíche natural na praia e o meu irmão, ele não gosta de sanduíche natural. Sabe lá Deus por que ele comeu sanduíche natural, né? E sanduíche natural de praia é uma coisa que já vem batizado, né, gente? Já vem batizado. Mas meu pai também comeu e o dele não estava batizado, né? E aí e foi um dia de praia onde eu e meu irmão, a gente não queria ir para a praia da meu pai, tinha mania. A gente morava na Lagoa, ele pegava o carro, vinha aqui para a Praia da Barra e não sei o quê, e aquela coisa. E eu e meu irmão, a gente queria descer para o play, brincar com os amigos, correr. A gente não queria vir para a Praia da Barra, que não era agradável de entrar no mar, muito menos com o meu pai e com a minha mãe, onde não tinha nada para se fazer. E aí a gente tinha com aquela cara assim, ai, que saco, mas tinha que engolir e ir. Olha o símbolo, tinha que engolir e ir. Chegamos, eu quero um negócio natural. Aí os dois comeram um sanduíche natural, meu pai comeu um sanduíche natural, chegou em casa, meu irmão começou a passar mal no banheiro, na mesma hora eu comecei a passar mal no quarto, eu vomitar no quarto, ele foi vomitar no banheiro. E aí os dois passando mal, foram tomar Plasil, né, tomar injeção, e não sei o quê, e a gente morrendo de febre. E meu pai assim, mas o sanduíche não me fez nada, né? E era impressionante que eram os dois ao mesmo tempo. Então, se meu irmão às vezes estava viajando em algum lugar, tivesse febre, estava eu aqui com febre. E é bizarro, e nada tinha acontecido comigo. Então, isso pode acontecer também, viu, gente? Então, assim, mesmo que você comer algum troço estragado, se pergunte, por que eu estou comendo comida estragada ou não? Porque, normalmente, a gente é o que a gente come. E não é à toa. A Iraci fala muito isso, né? Que você vai na cantina, só que ela dá outro exemplo aqui. E você escolhe aquele doce. Por que aquele não o outro? Por que acontecem essas coisas? Isso tudo é muito simbólico e a gente tem que fazer uma análise. O problema é que a gente não é educado para fazer isso. Dá até medo, né, gente? Você fica pensando, vou ser maluca o resto da existência. Vou ficar pensando que tudo que eu faço é simbólico, meu Deus, já quero dar... Gente, mas relaxa, porque tem coisas, aceita que dói menos, entendeu? Tem coisas que você vai realmente sacar e tem coisas que você vai... Aconteceu e é isso. Joana diz que fugas psicológicas são naturais. Respira aí. Graças a Deus, entendeu? Que não dá para conscientizar tudo ao mesmo tempo, mas o que dá, amigo, se acatrar que vai, entendeu? É o que a gente falou, você está encarnado, meu bem, você está no inferno, você abraça o capeta. E é assim que a coisa funciona. E tem coisas que você toma consciência anos depois. Que bom, mas tomou consciência. Vamos fazer nossa prece. Agradecemos, Senhor, pela nossa existência mais uma vez. E agradecemos por tudo que existe dentro de nós. E pedimos a Ti que nos ensine a amar cada pedacinho nosso, cada emoção, cada qualidade, que possamos ter o olhar do amor, que possamos ter o olhar do bem, que possamos compreender o real propósito de tudo isso que existe dentro de nós. E dessa forma, nos amando, podemos amar a tudo que nos acontece. Então, assim, pedimos a Ti também, Joana, que permaneça conosco nessa nossa caminhada, sempre guiando o nosso olhar, ampliando a nossa consciência, para que possamos cada vez mais conhecer o ser que somos. Graças a Deus.